Muito bem, a gente conversa hoje com o Dr. Rodrigo Valente, ele que é nosso colunista, para falar sobre direito do consumidor. O Dr. Rodrigo vai falar com a gente hoje sobre alguns golpes que são dados na praça, no mercado, e que são dados contra pessoas, né? Contra pessoas como eu e você. E a gente vai tentar entender um pouco o que é possível fazer nessas situações. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ronaldo, bom dia, Maringá, bom dia, região. Quero falar contigo, para a gente começar a nossa conversa, sobre esses golpes que me parece que alguns deles são dados em situações em que a pessoa está frágil. Como, por exemplo, os golpes que são dados envolvendo hospitais, é isso? Exatamente. É cada vez mais comum os golpes que envolvem pessoas que estão fragilizadas, que têm seus entes queridos internados em situações assim até muito sérias e acabam utilizando dessa fragilidade para poder arrecadar dinheiro. Os criminosos realmente não têm nenhum tipo de limite para os seus anseios, para poder dar golpes nos consumidores. Então a pessoa está ali com um parente no hospital e quem tem um parente no hospital às vezes sofre o golpe. E no que consiste esse golpe que envolve os hospitais, por exemplo, ou que envolve pessoas que estão internadas? É exatamente esse alerta que a gente precisa dar para os nossos consumidores. Normalmente, o familiar recebe uma ligação de uma pessoa que é o criminoso se passando por um médico solicitando um pagamento, um depósito na conta direto do médico para a aquisição de um determinado medicamento não fornecido ou com um custo bem abaixo do valor de mercado. Ele normalmente fala assim, olha, esse medicamento precisa ser dado para o seu ente, para o paciente que está internado, e o custo ele é metade do que se você for comprar diretamente. Só que para tanto você precisa depositar na minha conta corrente pessoa física. E a pessoa acabando acreditando nessa historinha, acaba fazendo o depósito e na verdade isso é um golpe. Isso é muito importante deixar claro, porque na verdade o hospital também é uma vítima desse tipo de criminoso, porque o criminoso está se utilizando do nome do hospital para poder se angariar. Então, qualquer situação que fuja da normalidade, porque isso não existe nos protocolos do hospital, o médico fazer cobranças diretamente, quem faz é a tesouraria do hospital, desconfiando de qualquer situação anormal, procure a direção do hospital, procure a tesouraria, que você vai ser orientado para demonstrar que absolutamente não tem nada a ver esse tipo de cobrança, esse tipo de informação. E aí você vai acabar se isentando de ter um prejuízo adicional nesse momento tão fragilizado. Quer dizer, então, aproveitando-se de uma determinada situação, a pessoa está fragilizada porque tem um parente internado, o criminoso entra em contato, oferece um determinado tipo de medicamento, como se aquele medicamento fosse resolver o problema da pessoa, fosse fundamental no tratamento, e oferece esse medicamento, às vezes com um preço um pouco abaixo do preço de mercado, mas diz que a pessoa precisa fazer o depósito urgente. A pessoa faz o depósito e, claro, cai no golpe. Exatamente. Isso acontece em hospitais de todo o Brasil, né? Esse golpe é um golpe que tem acontecido em todo o Brasil. Exatamente. É uma quadrilha especializada que faz a pessoa acreditar, o parente acreditar que aquilo realmente é verdadeiro. Então, na dúvida, antes de fazer qualquer tipo de pagamento, porque o pagamento nunca é feito diretamente ao médico quando a pessoa está internada no hospital, então que se faça a pesquisa, né? Procure a tesouraria, procure a direção, procure um médico que está ali no local, que vai atender fisicamente o paciente para saber se é ou não procedente a informação, e certamente a informação será que esse tipo de cobrança não existe e na verdade se trata de um golpe. Bom, e nesse caso específico do golpe dado em nome supostamente do hospital, do paciente estar internado, não tem muito o que fazer se a pessoa foi vítima do golpe, né? O problema é depois de encontrar o criminoso, né? Porque o criminoso ele só se identificou por telefone com um nome falso, a conta de depósito normalmente é de laranjas, então uma vez depositado esse dinheiro já some rapidamente, sem qualquer tipo de rastro. Essas contas normalmente também são fora do estado em que é aplicado o golpe, então fica difícil depois você recuperar esse prejuízo.
Rodrigo, e no caso do hospital? O hospital não pode ser responsabilizado por esse golpe? Na verdade, o hospital também é uma vítima desse hospital golpe. Também é vítima. É uma vítima desse golpe porque o criminoso ele está utilizando o bom nome do hospital, está utilizando toda aquela situação para tirar proveito próprio. Então, entende-se que tanto o hospital quanto o paciente eles estão sendo lesados por esses criminosos. Esse é um dado importante, né? Porque a pessoa que sofre um golpe como esse não tem muito a quem recorrer. Ele precisa mesmo ficar atento para não cair no golpe. Exatamente, é por isso que o hospital ele dá esse suporte de informação da melhor forma possível. Então, na dúvida, a dica que se dá é: procure a direção, procure o departamento financeiro para verificar se aquilo que está sendo cobrado de forma de telefone, numa conta de uma pessoa física, que não tem absolutamente nada a ver com o nome do médico que está se identificando, inclusive, se procede ou não, que certamente não vai proceder e você vai acabar economizando aí um bom dinheiro, porque esse golpe não é barato, é um golpe aí que gira em torno de 3, 5, às vezes até 10 mil reais. Uma situação, né, me fez lembrar do golpe do bilhete, né? Quem cai no golpe tem que arcar com prejuízo. E o máximo que pode fazer é registrar um boletim de ocorrência. Exatamente. Então, fazendo até um comparativo, cair no golpe do bilhete, que é um golpe da Mega Sena, por exemplo, é tal como responsabilizar as loterias pelo esse golpe, né? Então, são situações assim que utilizam o nome de pessoas que têm credibilidade para poder se beneficiar ilicitamente. Bom, eu acho que fica a dica para quem está acompanhando a nossa conversa nesta manhã. Se você receber qualquer ligação de um médico, de alguém se identificando como sendo de um determinado hospital, né, tome bastante cuidado. O ideal, né, doutor Rodrigo, é que a pessoa, quem sabe, desliga o telefone, dá um pulinho rápido no hospital ou liga diretamente na diretoria do hospital, né, ou na tesouraria do hospital, procure mais informações para apurar se de fato tem algum tipo de informação desse tipo. Se for fazer o pagamento, vai fazer na tesouraria. Se tiver alguma emergência, faz na tesouraria, né, pega recibo, tudo direitinho. Né? Exatamente, essa é uma questão bem importante que você lembrou, Ronaldo, porque tem que ter a contraprestação. Então, uma vez pago, tem que ter um recibo de entrada, a saída do medicamento e não simplesmente depositar numa conta qualquer, fazendo uma questão comercial até irregular, né? Porque você não pode fornecer qualquer tipo de medicamento sem a entrada e saída de documentação, como, por exemplo, a emissão de nota fiscal, de recibo, de fatura, como normalmente se faz dentro da atividade hospitalar. E isso é importante até, né, por conta do imposto de renda. Depois você pode deduzir do imposto de renda se você recebe, né, tem a nota fiscal, tudo direitinho da prestação de serviço hospitalar. Exatamente, Ronaldo. Doutor Rodrigo, valeu pela conversa. Obrigado, Ronaldo. Até a próxima. Doutor Rodrigo conversou com a gente na coluna Direito do Consumidor e com essas informações a gente fica por aqui com mais uma edição do Ponto com News. Um excelente dia para você. A gente se fala.